Com a palavra agora para os seus 20 minutos, nosso querido professor, também ex-deputado Leonelli. Muito boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a minha companheira e mestra também nessa história, porque foi com ela que eu comecei, ela, Paulo Miguel, eu comecei a me introduzir nesse tema. Eu quero dizer que eu sou de profissão publicitário, portanto, ligado à economia criativa, uma das áreas mais bem pagas, aliás, da economia criativa. Fui secretário de turismo, mas eu sou, antes de tudo, e além de tudo, um político. Eu sou um político que se mete a pensar, né? Uma coisa unânime aqui hoje, todas as nossas palestras, foi a necessidade da formulação de um projeto nacional, de um projeto de transformação nacional. Isso foi assim unânime aqui, Cláudia, foi assim geral, unânime, e todos reconhecendo que era preciso formular um projeto nacional para o Brasil de hoje, para o Brasil que convive com inteligência artificial, que já começa a conviver com robótica, quer dizer, não é um projeto nacional qualquer, né? E eu acho que nós temos que nos valer muito dos especialistas que trouxemos aqui hoje, muito bem escolhidos, como você também, mas devemos, como políticos, ousar pensar, gerar um pensamento próprio, porque é como você disse, a política é a atividade mais criadora, e não adianta nada termos um conhecimento científico da realidade se não conseguirmos traduzir essa realidade e esse conhecimento em prática política. É praticamente inútil um esforço. O que acontece, aliás, nas eleições? Todas as eleições, os candidatos contratam economistas, sociólogos, não sei o quê, preparam um projeto de governo que não é observado nem antes, nem durante, nem depois das eleições, muito menos depois, né? Então, por quê? Porque não foi impregnado do pensamento político. Eu quero lembrar que um dos poucos candidatos a presidente que impregnou a sua campanha de um certo pensamento político e de pensamento foi Eduardo Campos. Ele já vinha com o desenvolvimento de algumas ideias, de algumas experiências fundamentais. O Porto Digital é praticamente o nosso Vale do Silício, a coisa mais adiantada em termos de investimento em ciência e tecnologia e de reprodução disso, né? Isso possibilitou a ele e infelizmente aconteceu o que aconteceu, nós perdemos Eduardo, mas eu acho que o PSB está sabendo herdar isso, está sabendo honrar essa herança de pensamento avançado, pensamento revolucionário mesmo, ainda que não se use o termo eleitoralmente, mas é pensamento revolucionário. É da Revolução Brasileira que Caio Prado nos fala, que nós estamos falando, né? Então, complementando, Cláudio, eu queria lembrar, quando o Celso Furtado diz que nós estamos diante de um dilema hamletiano, temos ou não temos o direito de criar, que o Brasil é o 4º consumidor mundial de jogos eletrônicos, os famosos games. E, no entanto, é o 18º produtor. Quer dizer, nós não produzimos nem aquilo que nos entretém, né? Nós não atingimos nem o nosso mercado, nem os mercados globais, para os quais a produção de certos games só pode ser feita para o mercado global. Então nós tínhamos que nos inserir soberanamente na globalização e não sermos apenas mercados consumidores e passivos da globalização. E é isso que eu acho que é isso que está em jogo, né? Nós temos corremos esse risco de nos tornarmos aquilo que César Benjamin disse hoje, atendendo à vontade do mundo capitalista, que é de nos ver exportando minérios e soja, né, e importando tudo o mais.
inclusive o desenho de máquinas das nossas indústrias, inclusive processos de software para processos industriais. Nós importamos quase tudo isso, né? Eu queria também lembrar que nós não somos mais uma potência, um país de terceiro ou quarta categoria nessa área. A cultura, o turismo e a ciência e tecnologia, minimamente contabilizadas pelo IBGE, porque o IBGE não conta, nenhuma dessas áreas tem uma conta satélite que possibilite a contabilidade disso, com todos os insumos que isso representa. Por exemplo, para um hotel é são os maiores consumidores de televisão, são os maiores consumidores de roupa de cama, e, no entanto, conta apenas a atividade hoteleira, propriamente dita, a hospedagem, etc. Bom, mas contando apenas com essas atividades restritas, tanto da cultura, do entretenimento, da cultura, como do turismo, como da pesquisa de ciência e tecnologia, eu fiz um cálculo bem apurado, isso já representa 7% do produto interno bruto brasileiro. E, no entanto, representa apenas menos de 1,3% do orçamento da República. Nós você tira rapidamente, não é difícil tirar uma conclusão desses dois números simples. O que representa essas áreas, que são, enfim, as áreas essenciais da economia criativa, com o que ela representa para o orçamento brasileiro, para a atenção que o governo... Ou seja, não existem políticas públicas, não existe investimento público de peso, nem para a economia criativa, nem para a ciência e tecnologia, nem para a indústria, nem para o turismo. Essas coisas se desenvolvem quase que por conta própria, né? E geram grandes recursos, geram muita economia. Luiz Carlos Prestes está me dizendo hoje que só o Carnaval do Rio significa 3 bilhões de reais para a economia da cidade. O Carnaval de Salvador representa 1 bilhão. Quer dizer, não é pouca coisa que se está tratando. Isso numa área específica da economia criativa. Eu preparei uma pequena... está aqui. Para poder ser mais rápido, mais disciplinado e mais rápido. Eu chamei de socialismo criativo uma ideia para que o nosso partido se insira nessa discussão. Não sei se o termo está sociologicamente correto, politicamente correto ou cientificamente correto, mas achei que era um nome que poderia ser uma alternativa ao capitalismo criativo, que é realmente, efetivamente criativo, né? Então, como é que... Eu só consegui desligar. Eu vou começar com uma frase de um único socialismo que podemos imaginar, é aquele baseado em todas as lições aprendidas através da cultura capitalista em larga escala. Socialismo sem serviços postais e telegráficos, sem máquinas, é uma frase vazia. Isso é Lenin há 100 anos atrás, há quase 100 anos atrás. Em 1918, Lenin concluía que pensar o socialismo sem pensar nos avanços tecnológicos era uma frase vazia. 100 anos depois, Manuel Castells, um sociólogo espanhol
brilhantíssimo, talvez o teórico mais avançado em matéria de comunicação digital, diz que foi o Estado e não o empreendedor de inovações em garagens que iniciou a revolução da tecnologia da informação nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Ele diz isso e comprova isso. Tem um livro enorme de 800 páginas para comprovar isso. Não é que ele desvalorize a inventividade do Zuckerberg com o Facebook, etc., mas ele quer demonstrar que foi uma política de Estado que induziu todos esses jovens. Foi uma política de Estado que induziu a economia. E é uma política, é inescapável que a economia criativa seja objeto de uma política de Estado. Do contrário, ela não se desenvolverá em nosso país. Entre Lênin e Castells, um século de capitalismo e de socialismo, né? Socialismo, vários socialismos, alguns fracassados, outros plenamente bem-sucedidos, outros medianamente bem-sucedidos e outros até meio ridiculamente em curso, como é o caso de chamar o negócio da Venezuela de socialismo. Não é verdade. A Venezuela não é nem de longe um país socialista, né? Então eu quis traçar aqui uma diferença, estabelecer bem as diferenças. Para que funciona? Para que o capitalismo funciona? Tanto nas indústrias tradicionais, na economia tradicional, como na economia criativa. Ele cria produtos de valor universal. É verdade. O capitalismo criou produtos ao longo desses 100 anos que o socialismo nem chegou perto. Calça jeans, Coca-Cola, Facebook, inúmeras criações de produtos capitalistas de valor universal. O socialismo, mal e mal, criou o carro Skoda, sei lá o que mais, nada de que pudesse ter ser exportado, se realmente tivesse um valor universal. Hein? Não. Espera aí. Tenho que voltar. Eu sou completamente, estou falando de um negócio que eu sou completamente incompetente para tratar. Exporta cultura e modo de vida, como bem Cláudia já salientou aqui, a dominação, inclusive que a Austrália, né, o que provocou a posição de Paul Keating na Austrália da década de 70 foi exatamente essa dominação cultural. Ele fez um manifesto à nação, que era um manifesto de afirmação cultural australiana, né? Viabilizou a revolução tecnológica, é verdade. Foi o capitalismo que viabilizou a revolução tecnológica, embora a tecnologia em muitos países socialistas também avançasse em áreas específicas. O socialismo obteve inimagináveis níveis de igualdade social. Não há como discutir isso. Em qualquer dos países socialistas, ou bem-sucedidos, como que o socialismo em curso ainda, na China, ou mal-sucedidos, como na União Soviética, proporcionaram níveis de igualdade indiscutíveis, e nunca obtidos em nenhum país capitalista, né? Avança na tecnologia militar e aeroespacial. Muito até. Dizem até que o telefone celular foi criado militarmente por tecnologia russa. Porém, não transforma isso em mercadoria, não transforma isso em mercado, em atividade, né? Não consegue criar produtos de consumo de valor universal. Produtos de consumo realmente foi um fracasso quase que absoluto, né? E agora temos o tal socialismo de mercado da China, que é muito discutido. Dizem que na China não tem socialismo. Eu tenho um longo estudo de um professor, Schaub, aqui da Universidade de Brasília, que demonstra claramente que a China é um país socialista, e é um país socialista clássico até com todos os defeitos do socialismo. Ditadura do proletariado, partido único, né?
com todos esses chavões clássicos do socialismo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um país socialista. Agora, para sobreviver como um país socialista, a China teve que se adaptar globalmente e criar uma estratégia própria e criativa do socialismo chinês, que é exatamente o socialismo de mercado, é uma prova da criatividade chinesa, que é milenar, por sinal, né? Agora, aqui uma frase muito importante para o que Cláudia falou e para o que eu pretendo introduzir no nosso partido, para discussão, propor a vocês que discutam. O Richard Florida é talvez um dos maiores teóricos da economia criativa, é um sociólogo americano que mora atualmente em Toronto, no Canadá, e que tem uma visão muito avançada da economia criativa e uma visão de esquerda mesmo, né? Ele diz assim: por si só a era criativa não resolverá nossos problemas, não melhorará a nossa sociedade, não curará nossas desigualdades. Nos Estados Unidos, os maiores centros criativos têm a mais alta incidência de desigualdade no país. Sem políticas de respostas públicas apropriadas, ela pode nos dividir entre os criativos que não têm e os criativos que têm. Nossa tarefa é construir uma comunidade criativa, uma sociedade criativa, e não apenas uma economia criativa. Isso eu acho que se casa perfeitamente com o que Celso Furtado nos colocava. Deve colocar, o que eu estou propondo, é colocar a criatividade como um novo valor na agenda socialista, né? Socialismo criativo, além da economia criativa, ele deve envolver uma concepção que abrace exatamente não as funções exclusivamente econômicas, mas também o caráter social da economia. E aponte para uma sociedade sem classes, sem propriedade privada, num futuro de 1000 anos que seja, né? Mas é numa sociedade realmente liberta, né? Inovação no sentido mais amplo, não é apenas a inovação tecnológica, a inovação inclusive política. Nós estamos precisando mais do que nunca de realizar uma inovação política, inclusive na forma da organização partidária. Está na cara que os partidos hoje já não respondem pela necessidade da sociedade. O nosso Renato Meireles demonstrou hoje, menos de 4% da população acredita nos partidos. E não é culpa da população. Também não é culpa dos partidos, é culpa do processo político que erodiu, né? E erodiu tanto em relação à sociedade como em relação aos partidos, né? Novas formas de organização de trabalho já estão acontecendo, já são inevitáveis. Não adianta a gente pensar que nós vamos voltar ao chão de fábrica taylorista tradicional. Para você ter ideia, em 1950, 32% da população norte-americana nos Estados Unidos trabalhava em fábricas. Em 1916, apenas 8% dessa população trabalha em fábricas. A era dos serviços, a era do conhecimento já chegou, inclusive, para o Brasil, né? A atividade, a economia criativa e suas ramificações, toda ela, é atividade econômica com menor impacto ambiental. É claro que tem também impacto ambiental, mas é com menor impacto ambiental. Eu me lembro bem, quando eu tive no Amapá, nos governos de Capi, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o PDSA, que a economia de serviços, né, do Amapá, ela era claramente compatível com a sustentabilidade. Nós tínhamos no Amapá a floresta mais
em pé do Brasil, o maior percentual florestal, 94% do Amapá, não é, Camilo? Era e continua sendo, eu creio, né, de floresta em pé. E isso, se nós fôssemos adotar no Amapá um modelo industrial, um modelo econômico tradicional, a primeira coisa que sumia era boa parte dessa floresta. Isso foi possível a preservação porque a economia já estava virando daquela forma. E, por fim, eu acho que nós precisamos incorporar na nossa agenda partidária alguns temas que são importantes para o partido, para a sociedade. A criatividade capitalista tem como objetivos principais ampliação do mercado e do lucro, inovação tecnológica como forma de reproduzir-se e perpetuar-se, e faz isso bem, mas tem um profundo descompromisso social, absoluto, quase que absoluto descompromisso social. Já a criatividade socialista deve ter como objetivos principais a ampliação dos espaços de liberdade e bem-estar do homem. Uma dimensão humana da revolução tecnológica. Nós precisamos dar à revolução tecnológica uma face humana. Isso é fundamental. E só os socialistas que não têm compromisso com as posições capitalistas podem realizar isso. Só nós podemos dar uma face humana à revolução tecnológica. Um compromisso social com a inovação social, com o trabalho e com a vida, né? O capitalismo moderno só será efetivamente superado por um socialismo criativo. Essa é uma frase minha que eu levei muito tempo pensando e estou convencido disso, muito profundamente convencido disso. O capitalismo moderno só será efetivamente superado por um socialismo criativo. O socialismo criativo como estratégia de desenvolvimento. Nós não podemos pensar que a economia criativa como um conjunto de atividades apenas. Precisamos conseguir o que os governos do PSDB, os governos do PT não conseguiram. Enquanto Getúlio Vargas conseguiu, na década de 40, mudar a estrutura econômica do país com uma proposta global referente à economia e à sociedade, inclusive com legislação trabalhista, tudo, o que nós realizamos, tanto na ditadura militar com Geisel, que foi o mais adiantado nisso, como no governo de Fernando Henrique, como no governo de Lula, como no governo de Dilma, foram, no governo de Geisel, uma certa atualização do projeto de Getúlio. E nos governos de Fernando Henrique, foi um aprofundamento e uma tentativa de embarcar no desenvolvimento industrial atrasado. Nós, na Bahia, em todo lugar, nós batemos palma para as indústrias, para essas indústrias que nenhum país do mundo mais quer. Nenhum país do mundo quer mais indústrias poluentes, que empregam, inclusive, muito pouco, né? E que servem de plataforma de exportação apenas, vem produzir aqui porque tem terra mais barata, porque tem favores fiscais, etc. E nós não conseguimos uma alternativa mais profunda, vinculada à economia, uma visão mais profundamente econômica, como Getúlio nos tirou da economia agrícola para a economia industrial. Ainda nos falta um Getúlio para a economia criativa. As políticas públicas de incentivo à inovação e tecnologia, por isso nós precisamos de uma visão estratégica e não uma visão setorial apenas, né? Políticas públicas de incentivo à inovação tecnológica e à cultura, isso é fundamental. É preciso começar por aí. E o primeiro passo é a educação, sem nenhuma dúvida, né? Ações intersetoriais de governo, aquilo que Cláudia já colocou aqui. É impossível pensarmos no desenvolvimento da economia criativa apenas num ministério ou numa secretaria. Ou ela é intersetorial, interdisciplinar, ou não se desenvolverá, ou não acontecerá, né? E esses são os grandes desafios para políticas públicas e desafios que eu proponho que sejam também transformados
e melhorados, é claro que acrescentados, enriquecidos pelo conjunto do partido, da militância do partido, dos dirigentes do partido. Primeiro, educação e formação. Alguns desses desafios estão no plano nacional de economia criativa, que Cláudia coordenou. Outros eu acrescentei aqui, mas creio que estão na mesma direção. Primeiro, educação e formação. Segundo, fomento financeiro e desoneração tributária para a economia criativa. Não é possível, rapaz, que as atividades criativas não recebam um incentivo fiscal, enquanto a indústria automobilística recebe todos, né? Aqui a ciência, a tecnologia e inovação paguem mais impostos do que o que nós importamos. Nós importamos tecnologia... Está na hora. O design nacional, que teria que ser muito desenvolvido, marcos legais para a economia criativa. É preciso desenvolver marcos legais para a economia criativa. Esses marcos legais não nos servem, né? E aí é um apelo que a gente faz à CAPI, à Lídice, aos senadores, aos deputados, a Janete, que está aqui, que é preciso que a gente criar uma legislação específica para essa área, né? Aliás, estão muito poucos deputados aqui, viu? Tem pessoas que os deputados não gostam muito da discussão, do pensamento e da militância, principalmente, viu? Mas os que estão aqui são muito importantes para nós. Territórios e cidades criativas, que nós precisaríamos pensar como desenvolvê-los, e uma conta satélite para a economia criativa, para as indústrias culturais e para o turismo. Quer dizer, eu diria como pensei em desenvolver cada área dessa, mas é mais ou menos óbvio, e o nosso Casagrande, que já foi muito tolerante comigo, eu vou poupar-nos a nós todos disso. Muito obrigado a todos, um abraço. Muito bem, Leonel. Muito obrigado, amigo. Tá? Esse material vai estar no site do partido e da fundação, tá certo? Todo esse material que nós estamos aqui recebendo vai estar disponível no site.